dia com Jesus. Amém. Deus continue vos abençoando, honrando a sua fé e fazendo com que ela seja acrescentada a cada dia. Nós damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus e vamos ler no livro de Salmo, no capítulo 27, a escritura que o nosso Elias tomou para nos falar sobre o tema arrebatamento. Vamos prosseguir um pouquinho mais neste domingo de manhã, pensando sobre esse assunto, que é o próximo passo, da igreja. É o nosso próximo passo a ser dado. Depois quero ler também 2 Pedro capítulo 3. Primeiramente, Salmo 27. Cumprimentamos nossos irmãos pela internet e desejamos que Deus estenda as suas bênçãos a cada um que está nos assistindo e aqueles que ainda assistirão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Amém. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Amém. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. Depois você continua lendo o restante desta carta, que é uma profecia que se cumprirá logo depois que a igreja for arrebatada. Senhor nosso Deus, a quem devemos tudo que somos, devemos a Ti a nossa vida, devemos a Ti, ó Pai, até mesmo esse arzinho que nós respiramos, porque sabemos que isto é vida, e a vida só provém do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela leitura que acabamos de fazer em Sua palavra e rogamos que o Espírito Santo, nosso guia, o grande mestre, o grande ensinador, venha para falar aos nossos corações, para vivificá-la, dinamizando-a ou dinamizando-a com o poder do Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Assentai-vos. Santos, orem por mim. Preciso das vossas orações. Bom, quem já leu pelo menos uma boa parte desta literatura, esta mensagem que nós entregamos por último, nós vemos o profeta dizendo que o seu potencial é a oração do seu povo, a oração da igreja, a oração daquele povo que é sincero. Muito bem, então há poder na oração, né? De maneira que o nosso Elias disse que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nada de oração, nada de poder. Agora, amados, Deus tem nos agraciado, dando-nos a revelação da sua palavra. Porém, o Senhor Jesus disse, em São João 6, versículo 63, que a letra mata, porém o Espírito é o que vivifica. Então nós temos a dinâmica, melhor dizendo, a mecânica muito bonita, a mensagem, né? A Bíblia revelada que Deus trouxe para nós através de seu mensageiro. Porém, esta mensagem precisa ser vivificada. E lembrando que o nosso Elias disse que a maior parte da nossa fé é uma fé mental, né? É uma fé intelectual. Está simplesmente na cabeça, né? Na mente. Mas quando essa fé vem de cima, ela é uma fé pia. É uma fé que crê somente na palavra. Faz com que a palavra de Deus seja dinamizada na nossa vida, no nosso coração. Então eu os encomendo, né? Aquele que ainda não leu essa mensagem aí de chamai a Jesus, né? Quem sabe alguém pegou e guardou, até esqueceu, né? Mas aproveite seus minutos, né? E leia aquilo com bastante atenção. Pois bem, amados, nós vimos aqui no primeiro culto que tivemos, na primeira escola, meditando nesta mensagem arrebatamento, o profeta falando dos escarnecedores, dos zombadores. E lembramos que ele nos falou sobre a Inglaterra, não é? E então ele diz aqui para nós, aqui no parágrafo 35,
Vamos começar lembrando isto aqui. Este arrebatamento que acontecerá, não sabemos o dia nem a hora, porém vai acontecer, porque Deus prometeu. E às vezes tem pessoas pensando que isso está tão longe, tão distante, não é? Quando isso poderá acontecer no próximo amanhecer. Este arrebatamento que acontecerá, e tudo que Deus tem na linha da sua palavra. Há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. Há sempre algo a sair para desnortear a palavra, as promessas de Deus. Se eles puderem, eles farão isso. Então ele diz, este é o propósito de Satanás, fazer isso. E o irmão Brana citou algo que um irmão havia dito ali em Las Vegas, que Satanás disse que o mundo era seu domínio. O mundo no qual nós vivemos é o quartel-general de Satanás. E o irmão Brana afirma dizendo que ele é o governador deste mundo. Ele governa tudo. Agora, amados, aí nós podemos imaginar, ver o quanto necessitamos de Deus. O quanto necessitamos do nosso Pai, o nosso Criador. Porque nós não somos parceiro para Satanás, para o inimigo. Jamais nós poderemos lutar por nós mesmos e vencê-lo. Mas o nosso Deus já o venceu por nós. E se Jesus está conosco, então nós podemos proclamar nossa vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que nos ama e pagou o preço dos nossos pecados e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele falando sobre a Inglaterra, ele nos diz aqui no parágrafo 44 que eles fizeram uma representação da crucificação de Jesus. Fizeram uma representação. Para quê? Para criticar, para zombar. E o irmão Brana diz que aqueles jovens, né, um bando daquelas pessoas, aqueles jovens, garotos com cabelos compridos, né, cabelos longos e coisas tais, saíram gritando e chamaram Jesus de paizão, paizão, criticando, zombando, não é? Então, ele diz, e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz, isso é em Londres, Inglaterra. Porém, observe o que estava no jornal na semana passada, aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindade, de uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma falsa. Lembra que nós passamos por tudo isso, né? Dizendo que a crucificação de Jesus foi uma falsa. Foi algo que ele havia combinado, tramado com Pilatos, não é? Muito bem. Então, o profeta diz, e nós encontramos aqui, em Gênesis, onde é mencionada, eles disseram que Jesus havia tomado mandrágora, não é? E ali em Gênesis, a Bíblia mostra que é
uma erva semelhante à maconha ou algo assim, né? Encontrada lá nos Orientes. E se a pessoa bebe aquilo, então aquilo faz a pessoa dormir. Então que Jesus havia tomado bastante mandrágora. E aí então ele passou aqueles dias, né? Adormecido no seio da terra. E quando acabou então a virtude daquela mandrágora, né? Daquela maconha, ele acordou e disse que ele ressuscitou. Meu Deus! Disseram que quando eles deram aquele vinagre para ele naquela esponja, a Bíblia diz que eles, através de uma esponja, quem sabe colocada numa vara, deram vinagre para Jesus beber. Então eles disseram que aquilo não era vinagre, aquilo era mandrágora, né? Para que ele ficasse adormecido. Então ele diz, em primeiro lugar, esse crítico, o qual em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Veja, é simplesmente este dia em que estamos vivendo. Zombadores. Veja, o dia para cumprir a profecia. A Bíblia se cumprindo, ela se cumpre de ambos os lados. Então nós lemos ali segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, né, que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece da mesma maneira, não é? Então Pedro disse assim, o apóstolo São Pedro, melhor dizendo, disse que eles voluntariamente ignoram isto. Então ele mostra que a terra que foi tirada do meio das águas, e no meio das águas se reserva ou preserva, está reservada para o dia, para o fogo, para o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Então nós paramos aqui no parágrafo 48, aonde o profeta diz, se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, e ele é, ora, ele sabe todas as coisas desde o princípio. Nada o surpreende, nada. Deus sabe de todas as coisas que acontecerão, as que estão acontecendo e as que já aconteceram. Nada o surpreende, porque ele é infinito, ele é onisciente. Então, ele soube todas as coisas desde o princípio. Ele soube. Não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está fora de ordem. Porém, tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ela está fazendo, ou melhor, o que ele está fazendo. Então nós teremos um entendimento. Então, amados, é as Escrituras se cumprindo. Eu estava vindo para cá e ouvindo uma mensagem que nós pregamos aqui numa escola, falando sobre aquelas 7 visões que o profeta teve naquele domingo de manhã, no ano de 1933. Então, Deus mostrou para o profeta as coisas que aconteceriam e tudo se cumpriu ao pé da letra. A palavra de Deus, ela se cumpre. Aquilo que Jesus falou, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então agora vamos continuar um pouquinho mais. No parágrafo 49. Agora pense somente
Em primeiro lugar, se esse ministro, esse que argumentou, dizendo que a crucificação de Jesus foi uma falsa, se este ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel à sua boca, ele o cuspiu. Jesus não bebeu aquilo, ele não tomou aquilo. Por que é que esse ministro que argumentou, né, aquela blasfêmia, por que ele não pensou nisto? Ele não bebeu, ele cuspiu aquilo. Se ele tivesse somente pensado nisto, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou, está vendo? Apenas zombadores se levantando. E outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento, como isto poderia ter acontecido? Isto não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. E outra coisa, se aqueles discípulos encenaram ele ser assim, porque cada um deles morreu em martírio, deram suas próprias vidas. Eles não estavam, digamos assim, fazendo uma encenação, se colocou ao lado de Jesus para ajudar ele a tapear, enganar as pessoas. Se fosse assim, eles não teriam dado suas próprias vidas, por amor à palavra, por amor a Jesus. Mas todos eles morreram em martírio. Meu Deus! E até mesmo o apóstolo Pedro disse: virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e eles o amaram e deram suas vidas por ele. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Meu Deus. Amados, eu sempre gosto de tomar 1 Coríntios capítulo 10 e ver aquele povo que saíram lá do Egito. Saíram através da mensagem de um grande profeta vindicado por Deus. Eles viram a vindicação de Deus no ministério do profeta Moisés. Moisés falava a palavra e Deus fazia com que aquilo se cumprisse. E quando eles chegaram diante do pior e maior obstáculo que eles tiveram, que era o Mar Vermelho, montanhas de ambos os lados, o mar na frente e o exército de Faraó atrás. Então o grande líder, o profeta enviado da parte do Senhor Moisés, levantou a sua vara e um vento oriental veio e as águas se abriram e eles atravessaram em terra enxuta. Eu acho, amados irmãos, que se eles tivessem crido, se seus corações estivessem preparados para a caminhada, como nossos corações devem estar preparados para o arrebatamento, jamais eles murmurariam contra Moisés, jamais eles murmurariam contra Deus. Mas passou poucos dias, eles começaram a murmurar, falando contra Moisés, falando contra Deus, reclamando daquele pão, né? Dizendo: este pão
esse velho pão vil, não é, que cai todas as manhãs, nossa alma tem fastio disso. Desejaram voltar para o Egito. Agora a Bíblia diz que tudo aquilo está escrito como figura, e está escrito para o nosso próprio bem. Está escrito para que não venhamos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Murmuraram, falaram mal do mensageiro de Deus, falaram mal contra Deus, e por isso somente 2 daqueles 2 milhões que saíram do Egito entraram na terra prometida. Se aquilo era um tipo, não é? Como o profeta diz, Israel sempre foi um tipo da igreja. Nós estamos em nossa jornada. Nós precisamos estar com nossos corações preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora, porém cremos que Jesus virá. Então, amados irmãos, que nossos corações estejam ligados, não é? Ligados a Ele, abertos para Ele. Então veja, o profeta disse, está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Aqui esteve um grande homem, aqui, não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, não era realmente água, as águas nunca se dividiram, disse, o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos, e ele passou através dos juncos de água e os juncos da água. Nenhuma água havia, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisto, eles e o aceitam. E muitos clérigos creem nisto, eles e o aceitam. Por rejeitarem o conhecimento da verdade, Deus os entregou ao espírito do erro, disse Paulo, né? Para que creiam a mentira. Ao invés de crer na verdade, creem na mentira. Então, amados, são os escarnecedores que Pedro diz que viriam nos últimos dias, criticando e falando onde estava a promessa da sua vinda. Aqui não faz muito, quando este primeiro astronauta subiu e voltou, ele não tinha visto nada de Deus, ele disse. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. O astronauta, quando voltou, ele disse, olha, nós fomos e voltamos e não vimos Deus nenhum na nossa viagem, astronauta. Fomos e voltamos e não encontramos a Deus. E muitos ministros, pregadores, creram naquilo. Falta de luz, falta de revelação, porque Deus é Espírito. Amém. E um Espírito não pode ser visto pelos olhos naturais, a menos que haja uma visão, não é isso? Então, por isso nós não vemos Deus, porém Ele está aqui. Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mas eles pensam que Deus, quem sabe, faz dele um velho grandalhão, né? Gordinho, barrigudinho, pelos seus anos de vida, né? Meu Deus! Veja que argumento desse astronauta.
Foi, voltou, e ele não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, e 150, ou melhor, a 150 milhas de altura. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria deste mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. A instrução, a sabedoria humana, não é? O conhecimento científico está fazendo da igreja um bando de fracotes. Sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. Está escrito aqui, disse o nosso profeta. Quanto mais sábio, mais distante de Deus. Porque eles querem alcançar o conhecimento de Deus através da mentalidade humana. Quando Deus só pode ser visto pela fé. Aleluia. A fé vê o invisível. Então sabemos que existe um Criador, porque senão nós não estaríamos aqui. Esta é a verdade. A nossa civilização que virá não terá nada a ver com esta civilização de modo algum. Amém. Aleluia. A civilização que virá não terá nada a ver com essa que nós temos aqui. Não é nada disto de modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e deste mundo científico que temos. Quanto mais científicos nós formos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. É o que nós estamos vendo aí, nesses países mais ricos, não é? Mais sábio, os arsenais de guerra que eles têm. Isso é o que essa ciência faz, é criar coisas para destruir, para matar, ao ponto do nosso profeta dizer assim que Deus não destrói nada, é os próprios homens que destroem tudo. O que Deus entregou para o homem há 6.000 anos atrás, o homem vem destruindo e acabando tudo, acabando com tudo. E a natureza está aí gemendo e buscando vingança. Temos que sofrer na pele. Então, naquela nova civilização, não haverá morte, não haverá enfermidade, porque doença é sinônimo de morte, não haverá tristeza nem dor. Está vendo? Não haverá nada disto ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída, porque ela é do diabo. E nós verificamos em Gênesis 4 que o povo de Caim começou a civilização, construindo cidades e metrópoles e assim por diante, e instrumentos de música, e se tornaram a ciência. E o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir a invocar o nome do Senhor. Amém. Duas sementes
a semente de Abel e a semente de Caim. A Bíblia nos fala do trigo e do joio. Meu Deus. Minha esposa estava dizendo que, acho que ela ouviu lá num programa, na televisão, perguntaram se o diabo foi Deus que criou. Que pergunta, né? E ela ficou meio assim, né? Aí ela perguntou para mim. Falei, sim, Deus é criador de tudo. Somente Deus é criador. O diabo é pervertedor das coisas que Deus criou. Mas Deus criou o diabo, sim. O diabo era um anjo de luz. Ele era tão sábio, tão potente, que ele arranjou um grupo de pessoas, né, eleitos para o seu partido, e quis fazer guerra contra Deus. Queria tomar o lugar de Deus. Aí Deus o despejou de lá de cima para baixo. E a Bíblia diz assim, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Aleluia. Por isso a coisa está aí fervendo com escuma. Precisamos de Deus, igreja. Precisamos de Deus. Não dê lugar para Ele. Não dê nenhuma brechinha para Ele. Não deixe nenhum lugarzinho de um vazamento por onde Ele poderá entrar. Que o Senhor Deus nos ajude. Meu Deus. Então, quando veio o povo de Sete, Sete foi o filho de Adão, né? Depois de Abel e Caim. Então, nasceu Sete. Não quero dizer que foi 7 filhos, não. O nome dele era Sete, né? Caim não era filho de Adão, porque ele permaneceu vivo. E não se encontra na genealogia de Adão. Você vai ver a Bíblia mostrando Adão e depois de Adão, Sete. Não aparece Abel porque Caim o matou. Abel morreu. Mas Caim permaneceu vivo. Então deveria ser Adão, depois Caim e depois então Sete. E aí nesse caso Enoque seria o 8º. Mas como Caim não é filho de Adão, então a Bíblia mostra Adão, Sete, Enos e assim por diante. E Enoque é o 7º, que é o tipo das eras da igreja. Eu não estou aqui para magoar ninguém, disse o profeta. E nem nós, né? Nós estamos aqui para aprender com Deus. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a esta igreja, eu não estou dizendo isso para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali, isso quer dizer nas igrejas, quanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Sepulvort, semana passada, que a Igreja Católica fez uma afirmação. E nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico. E assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam. Exatamente. A Bíblia tem que se cumprir. Agora nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia. Ora, disse que a Bíblia não passava de um livro, uma história da igreja,
e eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja, disse. Foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? O profeta ficou zangado, dizendo: que mentira sutil é essa? Ora, nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Apenas uma coisa sutil do diabo. E nós verificamos neste dia, quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia, e tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. Ele não pode ser justo. Ele vai julgar o mundo através de sua palavra. Amém. Não podem descer essa rua e me prender e dizer que estou a 30 milhas por hora numa zona de 20 milhas, a não ser que haja algo ali para me dizer que só me é permitido andar 20 milhas, tem de estar ali. Bom, para que possamos entender, se a gente está descendo essa rua, né, e descendo aí em 40 por hora, e alguém vem, um policial vem prender, dizer: não, olha, você está descendo ali a 40 km por hora, e se não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização, como pode me punir? Não é verdade? Então, se não tivesse a Bíblia, de onde eles tirariam? Como eles poderiam julgar? Aonde a igreja se arranjaria? E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Graças a Deus que nós estamos fora deste julgamento. O Senhor Jesus disse em São João 5:24, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, quer dizer, não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém. Mas Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar a igreja. Hoje eles estão aí, não é? Não fazem nenhuma conta, não dá nenhuma importância para as coisas de Deus. Veja o que faz esse carnaval, não é isso? Eles pensam que eles vão passar impune. Muitos deles pensam que a sepultura é o fim, não é? Morreu, foi enterrado e acabou. Não, haverá uma ressurreição. E haverá um julgamento, todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta por tudo que tenha feito por meio deste corpo, quer seja bem, quer seja mal. Somente a noiva não passará pelo julgamento, porque ela estará ali ao lado de Jesus para julgar o mundo. São Mateus 5, o Senhor Jesus disse que os santos hão de julgar o mundo. Então veja, Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Há um juízo se aproximando. Assim, se ele vai julgar pela Igreja Católica, qual Igreja Católica? Não existe somente uma. É mais que uma, e elas estão divididas entre elas. Elas estão divididas entre si. Então, qual Igreja Católica? Se ele vai julgar pela metodista, a batista estará perdida.
Ele julgará pela unidade ou a duidade. Está perdida. Está vendo? Pelo quê? Pelo que ele julgará? Ele disse que julgará por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem e hoje e eternamente. Está vendo? Assim ele julgará por sua palavra. Agora, nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja, a Bíblia não a quero. A igreja, assim eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isto. Sabia que muita gente tem raiva da Bíblia? Muitas pessoas têm raiva da Bíblia. Vamos dar no pé, porque esse crente vai falar da Bíblia. É verdade, a gente tem visto isso nos cultos, não é? Fúnebres. Enquanto está cantando os hinos, as pessoas estão ali, não é? Mas quando você pega a Bíblia e começa a ler ou falar da Bíblia, eles vão saindo devagarinho, ficando só com a igreja. Então eles criam credos, né? Ao seu bel prazer, a maneira que eles querem, a maneira que eles gostam. E coitado do sacerdote, né? Coitado do padre, não dá conta de segurar. Eles quebram a cerca mesmo, né? Meu Deus, misericórdia. Então veja, nós verificamos nesse dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, dizendo, eu aceito a igreja, a Bíblia não a quero, a igreja. Assim eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isto. Bem, como eu estava falando outra noite em Seprivort, a comunhão, quando mataram aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles, no decorrer dos 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo tinha que ser asmo. Asmo quer dizer sem fermento, sem levedo. Aquilo representava as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui. E não havia fermento. O que é algo misturado com isto? O fermento é algo misturado com isto. E nós misturamos credos e denominação e tudo mais com a palavra. E ainda tentamos chamar isso a palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros, representando as 7 eras da igreja. Por isso, Deus preparou e enviou para cada era um mensageiro. Cada mensageiro trouxe a sua mensagem para aquela era. É claro que quando Martim Lutero trouxe a sua mensagem, ele não trouxe tudo. É tal como a plantação de uma lavoura, não é? Se planta aquela lavoura de milho, por exemplo, aquilo tem que ter um tempo para germinar, tem que ter um tempo para crescer, não é isso? Então vem as primeiras folhas, depois vem o caniço, e depois então vem as espigas, não é isso? E quando as espigas maduram, até então está necessitando de chuva. Mas quando as espigas maduram, a chuva agora vai a estorvar, não é verdade? Não precisa mais chuva, precisa de sol
para fazer a colheita. Então Lutero trouxe uma porção da palavra. Ele protestou contra a Igreja Católica e seus credos, seus ensinamentos. Porém, ele viu simplesmente: o justo viverá pela fé. Amém. Fumava num cachimbo, não tinha nenhuma doutrina de santificação. Porém, quando João Wesley veio com mais uma porção da mensagem, então ele disse: olha, nós precisamos ser justificados pela fé, mas temos que ter também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Muito bem. Aí vieram os pentecostais com a restauração dos dons espirituais. Porém, agora, meus amados, chegamos no fim do ciclo. É tempo de colheita. A lavoura está madura. Aleluia. Irmão Brana disse: está precisando somente da combinada passar, não é? Meu Deus, a combinada é a colheitadeira. Passar sobre aquela lavoura de soja que está sequinho, né? Que coisa, só vê a poeira levantar e os grãozinhos vão caindo separados lá, tudo limpinho, para ir para o armazém, né? Para ir para o celeiro. Nós estamos vivendo justamente nesta hora. Que Deus ajude a nossa fé. Muito bem, então ali não era para haver nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo era para ser levedado, ou melhor, tudo era para ser asmo. E até mesmo o que se come hoje, não tente guardar para amanhã. Queime-no com fogo antes que venha a luz do dia. O restinho de pão que sobra aqui do nosso culto de ceia, a gente leva ou para casa e chegando lá a gente queima-o no fogo. Não deixa para queimar no outro dia, queima naquela mesma noite. Veja bem, até mesmo o que se come hoje, não tente guardar para amanhã. Queime-no no fogo antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, uma nova coisa nova. Veja, tentam preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. Querem viver, digamos assim, da mensagem que ficou no passado, né? Querem viver a mensagem de Lutero, querem viver a mensagem de Wesley, querem viver a mensagem pentecostal, porém não querem viver a mensagem da hora, que é a mensagem da restauração de todas as coisas. Amém. Veja, também preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. Um reavivamento surge, e a primeira coisa que se nota, dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a esse reavivamento, devido a isso. Uma denominação começa uma organização. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos agora. Isso, a mensagem desse tempo presente, tem sido pregada por 20 anos e não há organização e nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão original. A casca se retirou dele e o trigo tem de permanecer na presença do Filho para ser amadurecido. Jesus Cristo é este sol para amadurecer esta semente. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste, o grande blackout? Eles não puderam entender isto. O Texas escureceu a semana passada. Eles não conseguem entender isto. Você não compreende que isto é um sinal?
Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal, e estes sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo do entardecer, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da mesma maneira que estão agora. Amém. Vamos parar por aqui, se o Senhor permitir. Na próxima escola nós vamos continuar, né? Falando sobre este assunto tão importante. Hoje é 18. Muito bem. Então, amados irmãos, nós aqui pensamos que há muitas coisas fora de ordem, mas o nosso Elias está nos dizendo, não há nada fora de ordem. Tudo está em ordem para Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. A condição das mulheres. O profeta viu isso no ano de 1933. E a profecia está se cumprindo. Não falta mais nada, a não ser a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para nos tirar deste caos no qual nós estamos vivendo. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por estes momentos que temos passado assentados nessas cadeiras incômodas, mas a sua palavra, ela tem uma atração tão grande para nós que a gente não vê nem mesmo o tempo passar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo profeta que o Senhor nos enviou nesta era. Obrigado pelo Senhor ter aberto o nosso entendimento para vermos, através da mensagem, conhecer o mensageiro. Continue conosco, Pai. Eu peço que o Senhor cure os enfermos. Ó Deus, o Senhor disse em sua palavra que tudo é possível àquele que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Ó Pai bendito, nós nos entregamos em tuas mãos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.